Fala, chiruzada, beleza? Depois de tantos e tantos indas e vindas, finalmente a primeira videoaula está aí, certo? Para quem não me conhece, eu sou o professor Moisés e hoje a gente vai falar um pouco sobre a teoria dos conjuntos. Mas antes, sem perder muito tempo, eu vou falar: curtam o vídeo, compartilhem e se quiser dê a sua opinião aí nos comentários, certo, do YouTube. Vamos lá, teoria dos conjuntos, definição. Um conjunto, ele não tem uma definição propriamente dita, mas se a gente fosse matematicamente falando, seria um agrupamento ou uma coleção de objetos, certo? Cada objeto representa um elemento, cada objeto desse conjunto representa um elemento desse conjunto. Não existe uma restrição quanto à natureza desse conjunto. Pode ser também outros conjuntos, como os naturais, certo? Classificação dos conjuntos. A gente pode dizer que é quanto ao número dos elementos, que é finito ou infinito. Vocês sabem que finito é quando tem um número exato de elementos e infinito quando tem infinitos elementos, ou seja, a gente não consegue contar. Quanto à natureza do conjunto, ele pode ser discreto ou contínuo. Discreto é quando a gente consegue ver a distância entre dois elementos. Por exemplo, os vizinhos do número 10, no conjunto dos naturais. A gente consegue ver quem são os vizinhos. Os vizinhos do número 10 vão ser o número 9 e o número 11. Já se for o contínuo, a gente não consegue verificar essa distância entre os elementos, certo? A gente não consegue ver a vizinhança desse elemento. Por exemplo, do mesmo número 10, nos reais, a gente não conseguiria ver quem é o vizinho antecessor e sucessor ao número 10. Formas de representação. Uma das mais famosas, diagrama de Venn, certo? O diagrama de Venn é uma semicircunferência com os elementos jogados ali. Nesse caso, o conjunto A com os elementos x, y, z. Outra forma de representação é a nomeação ou numeração, que nesse caso aí cria um certo resquício de vocês, porque muita gente não consegue fazer aquela famosa chaves ali, né? E aí um conjunto então A entre chaves o x, y, z. Lembrando que o x e o y, z não precisam estar em forma crescente ou decrescente, ele pode estar de forma aleatória, certo? Ou também uma forma de propriedade característica. Uma característica que eu daria a esse conjunto seria as 3 últimas letras do alfabeto, certo? Conjuntos importantes que vocês devem saber. O conjunto unitário, que é o conjunto com um único elemento. Um exemplo, eu poderia dar o exemplo do conjunto unitário cujo único elemento é a constante K. Mas também poderia falar naquele time gaúcho, campeão de tudo, que nesse caso é um único, que seria o glorioso Internacional, que me desculpe os torcedores do co-irmão, né? Conjunto vazio, é um conjunto que não tem nenhum elemento, certo? Não tem nenhum elemento. Imaginem aquela caixa de tênis que vocês deixam jogada um tempo ali no cantinho do seu quarto. Aquela caixa de tênis tu está usando, então aquela caixa de tênis está vazia, não tem nada lá dentro, certo? Então o que representa o conjunto? A caixa é o conjunto, mas sem nada dentro, então é uma caixa vazia, então um conjunto vazio. E ele é representado por essa bolinha cortada ou entre chaves sem nada dentro, certo? Ou também poderia dar uma representação, uma propriedade, né? Os negativos maiores que zero, que nesse caso não existe. E o conjunto universo. Conjunto universo é aquele conjunto aonde a gente está trabalhando, que aí é o conjunto principal aonde a gente está trabalhando. Eu poderia dizer, por exemplo, o conjunto dos naturais. Então a gente está trabalhando com os números naturais naquele conjunto. Então esse seria o meu universo. Pertinência, relação de pertinência. Uma relação primitiva, aceita sem definição. Então posso dizer que na relação de pertinência
Um elemento pertence a um conjunto se ele for parte daquele conjunto, se ele fizer parte da coleção daquele conjunto, ele for um objeto daquele conjunto. E aí eu te dou o exemplo do mesmo conjunto A, x pertence a A, y pertence a A e z pertence a A. Mas o elemento A não pertence a A, e aí está o conjunto representado. Não tem ali o elemento A dentro daquele conjunto, logo A não pertence, certo? Quando a gente falar em elemento, a gente usa a relação de pertinência. O elemento x, y e z, eles pertencem a esse conjunto A. Subconjunto. Subconjunto são aqueles conjuntos que eu consigo gerar a partir de um conjunto principal, certo? Então ele é um conjunto gerado a partir de outro conjunto, tá ok? Então, e o dizer com subconjunto D é sinônimo de estar contido em. Um conjunto A está contido em B quando todos os elementos de A pertencem também a B, certo? O que equivale também dizer que B contém A, ou seja, o A está dentro do B ali, certo? Subconjunto. Então, se eu pegar o meu conjunto A igual a x, y, z, quais os subconjuntos que eu consigo fazer? Primeiro a gente tem que pensar nos conjuntos unitários que eu conseguiria fazer. Eu posso fazer o conjunto x, eu posso fazer o conjunto y, o subconjunto, eu posso fazer o subconjunto z, posso fazer daí agora com duas unidades, dois elementos cada subconjunto, então x e y, x e z, e por último y e z. Só que não podemos esquecer que todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Então eu tenho também o subconjunto x, y, z. E o vazio? O vazio também é subconjunto de qualquer conjunto, certo? Vamos falar então agora sobre a cardinalidade. Cardinalidade é o número de elementos de um conjunto, certo? Então nesse caso a gente pode ter qualquer número natural, inclusive o zero a infinito, ou seja, não ser vazio, ter 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente até o infinito, certo? Infinito a gente não saberia contar, infinito seria o conjunto, por exemplo, dos naturais, como eu já falei anteriormente. E aí eu pego o conjunto A igual a x, y, z, a quantidade, a cardinalidade de elementos que ele tem são 3 elementos, representado por NA igual a 3, certo? Observações curiosas. Se A está contido em B, então B contém A. Se A é igual a B, então A está contido em B e B está contido A. Óbvio, se A é igual a B, logo um contém o outro. Todo conjunto está contido nele próprio. E o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, inclusive nele mesmo, certo? Conjunto das partes. O conjunto das partes é todo conjunto, todos os subconjuntos que eu consigo gerar a partir de um conjunto, certo? E para saber a quantidade de subconjuntos que eu posso gerar, eu pego 2 elevado ao número de elementos daquele conjunto, nesse caso representado. O número de conjunto das partes é igual a 2 elevado no número de elementos daquele conjunto, certo? E aqui um exemplo, algumas curiosidades para vocês que eu vou fazer. Se eu te der o conjunto A, pensa rápido, quantos elementos tem esse conjunto A? Vocês devem ter pensado 4. Errado. O conjunto A ele tem exatamente 3 elementos. Ele tem o elemento 1, ele tem o conjunto 2 e tem o conjunto 3 e 4 ali dentro. Então a gente pode dizer que o elemento 1 pertence a A, bem como o conjunto 1, o subconjunto 1 está contido em A. O elemento 2, ele não pertence a A. Por quê? Porque eu não consigo entrar nesse conjunto e puxar só o elemento 2, certo? Eu não posso fazer isso. Então, eu só posso dizer que o conjunto, cujo elemento é o 2, pertence a A. O conjunto 2 não está contido em A, certo? Porque o conjunto 2 é elemento, certo? Desse conjunto A. Então, eu teria que dizer, colocando sempre 2 chaves para dizer que ele está contido.
Bem como eu não posso dizer que o elemento 3 pertence a A, porque eu não consigo pegar somente o 3 aqui e fazer um subconjunto dele, certo? Então eu não posso dizer que o 3 pertence, mas o conjunto 3 e 4, onde os elementos são 3 e 4, eles pertencem ao conjunto A. A mesma coisa eu posso dizer que o subconjunto, no caso 3 e 4, né, está contido em A. E não esquecer também que o vazio está contido em todos os conjuntos, certo? Operação entre conjuntos, e aí a gente vai falar sobre as operações entre conjuntos. Nós temos 4 operações, entre elas a primeira, a união, ou seja, o elemento pertence a A ou pertence a B. Ele vai pertencer a todos aqueles conjuntos ali, certo? Então é a união deles representada por um U, certo? A união com B. Intersecção. A intersecção seria, ele tem que pertencer a A e pertencer a B. Ele não pode pertencer a um só na intersecção. E é representado por essa ferradura, certo? A intersecção com a ferradura B. Então ele tem que pertencer exatamente aos dois ao mesmo tempo. Cuidem dessas palavras, essas preposições, e, ou, certo? Vocês têm que cuidar muito isso aí. Diferença. Ele pertence a A e não pertence a B, tá? Ou a melhor maneira de falar na diferença é dizer que o elemento pertence a A, mas não pertence a B. E a diferença simétrica, eu diria que sim, que é a união dos conjuntos menos a intersecção daquele conjunto ali. Certo? Tivemos um pequeno problema técnico aí, mas então continuando. Número de elementos da união. Nunca esqueçam de retirar os redundantes, certo? Redundantes é aqueles que estão em comum nos dois conjuntos, certo? Então, o número de elementos da união de A com B vai ser o número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos da intersecção, certo? Daquele meio lá, quando vocês derem só um número de elementos, porque quando vocês tiverem, vocês têm que dar sempre uma olhada naquele meio ali, para ver quem é que tem em comum nos dois conjuntos, certo? Na hora de fazer essa parte aí do número de elementos da união, certo? E nunca esqueçam, né? A matemática é a melhor do mundo e eu queria agradecer primeiramente a todos os meus alunos das escolas que eu trabalhei, que me deram uma força aí para continuar seguindo, né, com esse projeto pessoal aí. E galera, lembra, se tu não está estudando, o teu concorrente tá. Então bola pra frente e taca-lhe ficha. A próxima videoaula eu vou resolver esses exercícios dessa lista de exercícios que está aí na descrição do vídeo, certo? Até a próxima então, tchau!